Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. Pobreza no Brasil tem aumento recorde e atinge mais de 65 milhões e reforça a importância da PEC de transição. População abaixo da linha da pobreza cresceu 22,7% em um ano e reforça a emergência da PEC da transição para a recuperação das políticas sociais destruídas nos últimos 6 anos. No programa de hoje, vamos repercutir essa questão e o caos generalizado com bloqueios orçamentários que marcam o final da gestão de Jair Bolsonaro do PL na presidência da República. Nesta segunda-feira, 12 de dezembro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir da diplomação, Lula estará apto para o mandato. É o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse marcada para 1º de janeiro. O programa de hoje destaca a diplomação e analisa como será a participação de indígenas no próximo governo. O presidente eleito já declarou que o Brasil tem a obrigação moral, ética e política de fazer a reparação ao que foi feito contra os povos originários desde a invasão portuguesa em 1500. Como será o governo de Tarcísio de Freitas no maior estado da federação? Na equipe de transição do governador eleito de São Paulo pelos republicanos, tem militares, empresários, médicos e negacionistas. O programa de hoje repercute essa questão e traz um balanço e análises das quartas de final da Copa do Mundo de Futebol, que está sendo realizada no Catar. E para finalizar, nós teremos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. Como será a participação de indígenas no próximo governo? O presidente eleito já declarou que o Brasil tem a obrigação moral, ética e política de fazer a reparação ao que foi feito contra os povos originários desde a invasão portuguesa em 1500. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Juliana Cardoso, vereadora na cidade de São Paulo e deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores, ativista na luta dirigida aos direitos humanos e da defesa dos direitos dos indígenas. Vereadora Juliana Cardoso, seja bem-vinda, prazer recebê-la, aproveitando a oportunidade para parabenizá-la pela sua eleição como deputada federal. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Cosmo. Olá, Ana. Tudo bem? Aqui, as pessoas que acompanham o TVT, aliás, ela bomba, né, gente? Porque quando a gente aparece aqui, as pessoas... Nossa, eu te vi na TVT, isso é muito bom, o sinal que a gente está chegando nos espaços onde tem que chegar. Quero agradecer muito os 125.517 votos, né, que tive aqui no estado de São Paulo, eleita deputada federal, infelizmente, Ana e Cosmo, a única mulher do estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, e infelizmente, mas acho que a gente dá um pezinho inicial, a primeira indígena eleita na história do Partido dos Trabalhadores, nesses 43 anos de partido. Então, acho que vamos dar o pontapé inicial e que venham mais mulheres, mais indígenas, negros e negras para ocupar esse espaço. É só o começo, viu, vereadora? Porque a senhora, como bem falou, primeira deputada federal de origem indígena aqui no estado de São Paulo, a única mulher, mas assim, isso já é um avanço, que outras como a senhora venham aí e possam ocupar cada vez mais espaços, seja nos parlamentos estaduais, municipais e federais. Mas vamos falar sobre o nosso papo, aí a expectativa do governo Lula, presidente eleito, que toma posse em 1º de janeiro de 2023. Senhora, uma deputada, vereadora aqui na cidade de São Paulo, uma das bem votadas, um trabalho muito atuante nos direitos humanos dos povos originários. Queria ouvir a expectativa de trabalhar agora no Congresso Federal e mais, né, de como a senhora avalia que vai ser a política indigenista do presidente eleito aí, até porque nesses últimos 4 anos foram muitos retrocessos e ataques, vereadora. Olha,
a gente precisa primeiro comemorar, né, essa vitória importante da democracia, a volta do presidente Lula, que é um trabalhador, operário, uma pessoa que passou fome, que entende o que significa perder uma pessoa da família no corredor de um hospital, que passou muitas dificuldades para chegar até aqui. Então, só essa sensibilidade enxerga a importância de a gente ter uma política pública e um Estado forte, né? Um orçamento voltado para a classe trabalhadora, um orçamento voltado para que a gente possa combater a violência contra as mulheres, contra o genocídio e, principalmente, a pauta dos povos indígenas, do meu povo. Gente, nós entendemos e sentimos na pele a frase de uma das reuniões históricas do atual presidente que fala que temos que passar a boiada. E isso realmente aconteceu principalmente nos lugares dos povos indígenas aldeados e principalmente nos povos indígenas que estão isolados. Então, esse momento é um momento muito importante porque a gente colocou e viu que passou a boiada, entrou dentro dos povos isolados, dos povos indígenas, acabando com tudo aquilo que é de cultura e principalmente matando a fauna e a flora. Então, esse momento do presidente Lula enxergar a importância de a gente ter um ministério para os povos indígenas, porque também isso é uma discussão que a gente está colocando no relatório pelo grupo de transição, a importância de a gente enxergar o que nós vamos caminhar para barrar tudo aquilo que foi desmatado e retirado do povo indígena. As demarcações, a área da saúde que está completamente desfalcado. Você vê que recentemente a gente tem as crianças indígenas morrendo por malária, as crianças Yanomamis, por verminose, porque foram retiradas as medicações desse povo. Então, é de grande importância a gente fazer esse debate nacional e internacional. Claro que o Ministério dos Povos Indígenas vai ter que ser transversal, porque ele dialoga com várias pautas. Ele fala sobre educação indígena, ele fala sobre a cultura indígena, ele fala sobre a questão de trabalho e renda para o nosso povo, mas a gente também tem a compreensão que a FUNAI é extremamente importante de estar compondo o Ministério dos Povos Indígenas para poder avançar e enxergar, de fato, aquilo que é necessário para a segurança e a demarcação do nosso povo. A senhora está falando dessa articulação do Ministério, da importância da FUNAI. Gostaria de perguntar para a senhora agora também a importância da chamada bancada do COCAR, porque nós temos aí outras pessoas das populações indígenas que foram eleitas aqui em São Paulo e em outros estados. Como que a senhora avalia que pode ser essa articulação em defesa dos povos indígenas e, como a senhora já bem colocou também, em defesa do meio ambiente, porque a gente sabe que a população indígena, seja ela em contexto urbano ou seja ela aldeada, são os verdadeiros guardiões dessa nossa riqueza de fauna e flora, como a senhora comentou, né? Então, queria que a senhora falasse dessa articulação dentro do Congresso com outras pessoas também aí da população indígena. Olha, vai ser um desafio muito grande, porque primeiro que tem um pensamento de uma parte da sociedade que acha que o povo indígena só quer lugar para morar. Não tem uma compreensão da forma que a vivência que tem sobre ser guardião da floresta, o que isso impacta na relação do clima e na questão ambiental. Então, ela acaba sendo tratada hoje, e a COP, né, trouxe muito isso para a gente, de uma política internacional. A gente ainda tem um pulmão verde, né? E esse pulmão verde precisa ser cuidado. Então, além de a gente ter o orçamento que é direcionado pela União, nós vamos também ter a possibilidade de ter recursos, e é necessário ter recursos internacionais para que a gente também possa fazer, né, uma proteção não só dos nossos povos indígenas aldeados e não aldeados, mas principalmente da fauna e a flora, que não é
só na Amazônia. Muita gente acha assim, porque só tem indígena aldeado na Amazônia. Gente, temos indígenas em todos os lugares. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem na capital, a gente tem no litoral, a gente tem tantos parentes que são vinculados no interior e que precisam também estar dialogando sobre a demarcação, sobre saúde, sobre educação, sobre cultura. Então, Ana, vai ser muito importante a gente falar o tempo todo sobre esse tema. Sabe por quê? Porque o garimpo ilegal está organizado, a mineração está organizada, a Câmara Federal, com os 513 deputados, a gente pode perceber que muitos deputados que são vinculados a essa pauta do ódio e essa pauta do desmatamento estão lá e vão tentar colocar projetos de lei contra o nosso povo e avançar naquilo que eles conseguiram avançar no governo Bolsonaro. Então, vamos junto, debater esse tema, organizar a luta, falar e estar junto com o presidente Lula, mas, acima de tudo, entender que nós vamos ter que ter uma pauta muito grande com a sociedade. Vereadora Juliana Cardoso, deputada eleita aqui na cidade de São Paulo e deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores, atual vereadora. Parabéns mais uma vez pela sua eleição como deputada federal e a gente aqui torce para que a senhora lá em Brasília faça e exerça um bom mandato, viu? Abraço. Abraço, obrigada, gente. Beijo. Abraço. Como será o governo de Tarcísio de Freitas no maior estado da federação? Na equipe de transição do governo eleito de São Paulo pelo Republicanos tem militares, empresários, médicos e negacionistas. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Márcia Lia, que é deputada reeleita no estado de São Paulo pelo PT e líder do Partido dos Trabalhadores na Alesp. Olá, deputada Márcia Lia, tudo bem? Prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Muito prazer, Cosmo, muito prazer, Ana Rosa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, eu gostaria que a gente pudesse compreender melhor a situação que a gente vive no país, porque a situação que a gente vive no Brasil hoje é uma situação deveras complicada. Eu acho que isso respingará e muito no governo do estado de São Paulo. Então, eu penso que os primeiros momentos aí do período de transição do governo Tarcísio, ele está com muita cautela, tomando muito cuidado com o que ele fala, com quem ele vai colocar à frente da Assembleia Legislativa, porque tudo isso terá um grande impacto na vida e no governo do estado de São Paulo. Então, eu penso que nós precisamos de muita calma, de muita tranquilidade para poder montar esse governo e também para poder fazer com que as políticas públicas tão desgastadas do estado de São Paulo ao longo dos 30 anos do PSDB, que a gente possa ter uma melhor interlocução com esse governo e que a gente possa, a partir dessa melhor interlocução, começar a construir, de fato, políticas públicas que deem respostas ao povo paulista. Pois é, deputada Márcia Lia, esse governo de transição do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, quando montou-se uma equipe de transição, já começou muitas rusgas, né? Tinha a questão das câmeras acopladas nos uniformes dos policiais, a questão para o nome da educação, que gerou muita controvérsias, uma pessoa, um empresário que veio de fora do estado, que defendia, por exemplo, televisão em sala de aula, que isso por si só bastava. Enfim, como que vocês, do Partido dos Trabalhadores, a senhora é líder da bancada na Alesp, estão recebendo essas informações e a avaliação de vocês sobre tudo isso que está acontecendo? Bom, eu quero fazer uma análise da nossa situação na Assembleia Legislativa. Nós enfrentamos duras pautas no governo do João Dória e nos governos que antecederam ao João Dória. Nós enfrentamos dificuldades enormes, né? E conseguimos, em muitas dessas pautas difíceis que nós tivemos que enfrentar, nós conseguimos resultado positivo. E nós tínhamos tão somente 10 deputados no Partido dos Trabalhadores. Hoje, nós temos 18 deputados no Partido dos Trabalhadores, uma deputada da nossa federação, que somado vira 19. Nós temos 4 deputados
do PSOL, temos a Marina da Rede, temos vários outros deputados que em muitas pautas dialogam conosco e constroem oposição junto com a gente. Eu penso que a minoria se fortaleceu nesse momento na Assembleia Legislativa. Penso que isso vai ser uma razão para que o governador eleito tenha muita cautela e dialogue muito conosco na Assembleia Legislativa. Algumas questões, para nós, são fundamentais e nós não abrimos mão, como a questão da educação pública. Nós não aceitaremos, em hipótese alguma, e vamos fazer toda a oposição necessária na pauta da educação pública. Nós entendemos que a educação nesse país está sucateada e que ela é fundamental para que a gente possa construir a sociedade dos nossos sonhos. Uma sociedade com mais igualdade, uma sociedade com liberdade, uma sociedade onde as pessoas possam, através da cultura e da educação, construir cidadãos mais preparados para enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. A pauta da educação, para nós, ela será prioridade, uma das prioridades das prioridades. Então, se o secretário de Educação estiver disposto a construir uma melhoria na educação conosco, nós poderemos sentar, nós poderemos dialogar. Agora, se ele vier com posições privatistas, ele vai enfrentar uma montanha de pedra, ele vai enfrentar um iceberg imenso que ele vai ter que repensar naquilo que ele vai trazer para debater conosco. Porque nós não abrimos mão da defesa dos servidores públicos, nós não abrimos mão de aumento para os servidores públicos, nós não abrimos mão de uma educação e saúde pública de qualidade. Então, qualquer pauta que seja para além disso, no sentido negativo, nós estaremos fazendo todas as lutas e os enfrentamentos que se fizerem necessários. Eu penso que o governador tem essa consciência, Então, se ele tem essa consciência, ele vai procurar a oposição para que a gente possa melhorar os projetos e não piorá-los. Então, eu acho que vai ser um governo de muito diálogo. Penso que a gente vai conseguir fazer um trabalho com a oposição bastante forte. Nós enfrentamos, vocês sabem muito bem, muitas dificuldades com o PSL quando chegaram 17 deputados na Assembleia Legislativa há 4 anos atrás. A grande maioria daqueles que tinham dificuldade conosco não foram reeleitos. O povo teve a consciência de que não podiam ser reeleitos. E gente nova está chegando. Então, a gente está com uma expectativa muito boa em relação à possibilidade de diálogo. As pautas que forem boas para o governo do Estado de São Paulo, do ponto de vista da construção das políticas públicas, na educação, na segurança pública, na saúde, na questão agrária, na questão de serviço público, nós estaremos dispostos a conversar, E me parece que a gente tem tido aí a possibilidade de um bom diálogo. Nós estamos aguardando o nome que o governador vai trazer para a Assembleia Legislativa, para a presidência da Assembleia, para a gente poder conversar um pouco melhor sobre como será esse diálogo entre a oposição e os deputados que vão defender o governo Tarcísio de Freitas. Deputada, a senhora está colocando a questão, o nome que já está aprovado e anunciado é do Feder, que é para a educação, para a pasta da educação, e essa polêmica que a senhora já bem colocou, que ele é uma pessoa que coloca uma linha privatista para a educação, mas eu queria trazer aqui à tona também outras estratégias que o Tarcísio de Freitas já ventilou, não é nada confirmado ainda, mas que são preocupantes. Por exemplo, criar uma pasta exclusiva para se relacionar com o setor privado, seja ele em qual setor, uma pasta exclusiva para isso. Isso cabe no governo do Estado? Não cabe? Qual a posição da senhora sobre isso?
Olha, eu penso que o diálogo com a iniciativa privada na construção de um comércio forte, de uma indústria fortalecida, com geração de trabalho, com geração de desenvolvimento sustentável, é uma iniciativa interessante, né? Agora, o que não podemos aceitar é que a educação, a saúde, né, as políticas públicas fundamentais sejam entregues para a iniciativa privada. Isso nós não vamos aceitar. Agora, a construção de políticas públicas para a gente fortalecer o trabalho, a renda, para fortalecer a economia social e solidária, né, através de cooperativas, de associações, se é nessa perspectiva que o governador pensa em criar uma nova pasta para dialogar com a iniciativa privada, talvez até criando um conselho, onde o poder público, onde a iniciativa privada, onde aqueles que querem melhorar o estado de São Paulo possam estar participando. Eu quero colocar um dado aqui, que é o seguinte: durante a campanha eleitoral, eu fiz várias agendas com empresários e com empresários que tiveram muitas dificuldades pela ida embora de empresas que consolidavam aí um grupo grande. Por exemplo, os calçados de Franca, né? É um exemplo clássico daquilo que nós não podemos continuar deixando acontecer no estado de São Paulo. Muitos proprietários de indústria se mudaram do estado de São Paulo, foram para Minas, foram para o Nordeste, foram para a Bahia, porque a produção ela era muito mais incentivada pelos governos daqueles estados, né? A cobrança do ICMS era muito pesado, a forma como eles eram tributados naquele sistema de compensação antecipada. Então, muita coisa eu ouvi dos empresários de que precisaríamos pensar e repensar para que a indústria paulista possa voltar a ser uma indústria forte, uma indústria que gere emprego, uma indústria que exporte, uma indústria que, de fato, participe do mercado externo, do mercado consumidor de outros países. Então, se é nessa perspectiva que o governador pretende criar uma pasta exclusiva para que nós possamos trazer todas essas dificuldades e construir soluções, nós estaremos 100% à disposição para esse diálogo. Se for para pegar o que é público e privatizar, ele vai encontrar muito problema. Deputada, a senhora traz um dado muito importante, que é essa questão de recuperar a indústria do estado de São Paulo. Porque nos últimos anos, São Paulo perdeu e perdeu muito. A senhora trouxe o exemplo aí do polo de calçados da região de Franca. A senhora mora aí próximo à região de Franca, é dessa região e sabe exatamente do que está falando. Aqui na região metropolitana de São Paulo e em todo o estado, o poder da indústria, muitas empresas montadoras foram embora e não se trabalhou na perspectiva de trazer outras indústrias. São Paulo perdeu muito. Então, que eu entendi aqui, que a senhora passou para a gente, que nessa perspectiva de reunião com o empresário para voltar a fortalecer a indústria, automaticamente você cria e você gera empregos, ok, muito bem, o trabalho será feito em parceria com muito diálogo. No sentido de pensar em privatizar, e aí eu já toco no ponto de possível privatização da Sabesp, já aí outra história, é isso mesmo, né, deputada? Exatamente. Nós não vamos aceitar que o patrimônio público seja entregue de bandeja, como vinha acontecendo. Eu penso que nós temos um caminho muito sereno para diálogo na política com a pessoa do Kassab à frente da Secretaria de Governo, né? Penso que essa interlocução que nós, deputados da oposição, teremos com o governo, por intermédio do ex-prefeito Gilberto Kassab, deva ser algo na perspectiva de construção, né? Eu acho que a oposição se fortaleceu muito nessa eleição. Então, não vai ser tão fácil para o governo compor maioria quando a pauta for contra os servidores públicos, quando for contra o patrimônio público, contra aquilo que nós acreditamos que deva ser benefícios para o paulista, para o paulistano, para todos aqueles que querem um São Paulo
melhor, que querem um São Paulo produzindo, gerando emprego, tirando o nosso povo da fome, com políticas públicas para habitação. Nós não temos um programa de habitação no estado de São Paulo, é uma vergonha. Eu estive conversando outro dia com um secretário de Estado, ele disse que o governo do estado tem 30 bilhões em caixa, e a gente não vê o estado de São Paulo construir uma moradia, sendo que milhares de famílias moram nas encostas de morro, com risco daquilo tudo desabar, milhares de famílias moram em favelas, milhares de famílias moram na rua. A cidade de São Paulo está o caos. Eu passei na praça, numa das praças centrais ali de São Paulo, na Praça da Sé, e vi a situação de milhares e milhares de pessoas, crianças, idosos, pessoas em cadeira de roda, morando na rua. É inadmissível, num estado que tem 30 bilhões em caixa, a gente ter tantas pessoas morando na rua e passando fome. É disso que se trata o que nós vamos dialogar com esse governo. Ele terá que ter políticas públicas efetivas para a moradia, provavelmente em parceria com o governo federal. O governo Lula será um governo parceiro do governo do estado de São Paulo, e para isso eu penso que o governador, o futuro governador, ele já está sinalizando, né? O fato dele ter tido conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal já demonstra que ele tem interesse em fazer um governo de paz, um governo de construção. Então, se ele for nessa linha, ele vai ter parceiros. Se ele for numa linha contrária, ele vai ter dificuldades. Agora, deputada, a senhora tocou num ponto muito sensível do povo brasileiro atualmente, que é a questão da fome, que é a questão de falta de acesso a direito à moradia, porque isso é um direito, está na Constituição. A senhora, nacionalmente, o governo que vai comandará a partir de 2023 do presidente Lula eleito, já está se articulando para que sejam colocadas em prática ações para combater a fome, para combater a miséria. Aqui no estado de São Paulo, a senhora já bem colocou, a situação é gravíssima. Nós temos, segundo o censo de São Paulo, mais de 30 mil pessoas e famílias vivendo em situação de rua, sendo que esse número pode ser uma subnotificação, já que é muito difícil se escanear essa população, que é muito volátil, né? Essa forma. Mas eu gostaria de perguntar à senhora o que caberia também ao estado de São Paulo promover para que a população, na prática, né, para que essa população realmente fosse colocada como prioridade deste governo que está para assumir também em 2023 aqui de Tarcísio de Freitas, para que essas pessoas saiam da condição de miséria e de fome, né, que as pessoas não estão podendo se alimentar. Olha, eu acho que a gente precisa ter, claro, a necessidade da gente fortalecer a agricultura familiar no estado de São Paulo. Eu tenho claro que a parceria da Conab, né, com o estado de São Paulo, com o governo federal, é fundamental para que a gente possa reativar programas tão importantes como foi o programa de aquisição de alimentos, que tirou milhares e milhares e milhares de pessoas da fome. Então, nós precisamos de volta de programas que, de fato, deem conta de que a merenda escolar seja comprada dos pequenos agricultores. Então, fortalecer a agricultura, fortalecer os órgãos que distribuem esses alimentos, fortalecer uma Secretaria de Assistência Social para que ela tenha programas que atendam a essa população na ponta, é fundamental. O programa de aquisição de alimentos foi um grande parceiro do governo federal, do governo Lula, para que nós retirássemos o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, né, quando o Michel Temer assumiu, ele acabou com o programa e o Bolsonaro derriçou, acabou definitivamente. Só tem um nome lá, porque não tem orçamento. Se não tem orçamento, não tem como a gente viabilizar a produção e a venda e a logística de entrega desses alimentos. Então, eu penso que o governo Lula tem claro
a necessidade da volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que me parece que agora vem como Ministério da Agricultura Familiar e da Alimentação Saudável. Isso é fundamental, né? E já tem aí uma sinalização positiva nesse sentido. Fortalecer o INCRA, e o Estado de São Paulo fortaleceu o ITESP. O ITESP é um órgão fundamental para que a gente possa planejar a produção de alimentos, para que a gente possa regularizar terras, para que a gente possa, de fato, dar assistência técnica, em parcerias com o INCRA, inclusive, né? Tudo isso é muito importante. E eu acho que, se o governo do Estado tiver a compreensão, colocar um secretário da Agricultura que, de fato, tenha não só compromisso com o agronegócio, mas que também tenha a compreensão da importância da agricultura familiar, porque hoje a agricultura familiar produz 75% dos alimentos que estão consumidos pelo povo brasileiro. Então, não podemos abrir mão da agricultura familiar. Precisamos ter recursos, subsídios, precisamos ter programas no Acelera São Paulo, precisamos ter programa no Banco do Povo, que, aliás, é outra coisa que a gente precisa fortalecer, mas eu não abro mão do fortalecimento do ITESP como uma política pública séria e fundamental na construção desse caminho para que a gente possa melhorar aí o consumo de alimentos e alimentos saudáveis para a população paulista. Então, se o governador entender que o ITESP e que parcerias com a Conab, que parcerias com o CEAGESP, que a parceria com seriedade para que essas políticas públicas possam ser efetivas, eu não tenho dúvida que, tendo habitação de qualidade, tendo alimentos, o restante vai ser gerado automaticamente. É aquilo que o presidente Lula fala, né? Se você entender algumas políticas públicas como sendo investimento e não gasto, você faz com que a economia seja aquecida, com que as pessoas tenham emprego, e é isso que as pessoas querem, emprego para ter dignidade, para poder comprar o seu alimento, para poder colocar a sua criança na escola e poder pagar material escolar das suas crianças, para poder ter uma saúde pública que dê conta daquele momento em que a família está com dificuldades na questão da saúde. Então, eu penso que se o governador Tarcísio tiver a compreensão de que o governo federal pode contribuir muito com o estado de São Paulo, acho que a gente vai poder fazer um belíssimo governo no estado de São Paulo. A eleição passou, né? A gente quer melhorar o estado de São Paulo, mas nós temos aí as nossas crenças, as nossas ideologias. Então, nós queremos ajudar na construção, temos disposição para isso, porém, tem pautas que não são, como diria alguém no passado, são imexíveis. Deputada Marcelia, a bancada do Partido dos Trabalhadores na Alesp, ela deu um salto significativo, quase de 100%, praticamente dobrou essa bancada, saiu de 10 para 18%. Os novos parlamentares do PT na Alesp já foram recebidos por vocês. A senhora é a atual líder do PT na Alesp. Como que foi essa recepção? A gente sabe que só assumem a partir do ano que vem, mas como que foi? Já foi feita uma recepção? Já conversaram com os novos eleitos? Qual a expectativa, deputada? Olha, nós já marcamos 2 reuniões onde nós convidamos os deputados eleitos, né? Alguns puderam ir, outros já tinham compromissos, outros ainda continuam sendo vereadores, enfim, têm os seus compromissos de agenda nas suas cidades ou na sua Câmara Municipal, mas eu penso que vai ser uma bancada muito qualificada, são pessoas preparadas, são pessoas que já têm experiência, alguns já foram deputados várias vezes, outros já têm uma história de construção em governos nossos do PT. Então, eu penso que a nossa bancada vai ser muito mais qualificada pela quantidade de pessoas que vêm e pessoas com experiência. Então, assim, nós estamos numa expectativa muito boa, né? A gente só vai, de fato, assumir esse terceiro mandato no dia 15 de março de 2023, porque a nossa posse ela é em 23. Dia 19 de dezembro será a nossa diplomação, mas só em março é que nós efetivamente assumiremos o terceiro mandato.
Eu, por exemplo, os outros vão assumir um primeiro, segundo, enfim, cada um dentro da sua construção. E a gente está com muita expectativa de que a nossa federação, que somos 19, porque a Alessi Brandão, do PCdoB, é da nossa federação. Então, na verdade, nós trabalharemos com 19 deputados. A Alessi já foi, inclusive, convidada para começar a participar das reuniões da bancada deste final de mandato aqui. Temos várias discussões ainda que se farão nesse ano, como, por exemplo, o orçamento, as contas do governador, várias coisas importantes, e a Alessi tem sido convidada para participar conosco, assim como os novos deputados. É isso, então, a gente aproveita e parabeniza a senhora, desejo um bom mandato para a senhora e para a sua equipe. Então, conversamos com a deputada Márcia Lia, reeleita pelo Partido dos Trabalhadores e atual líder do Partido dos Trabalhadores lá na ALESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Ana Rosa e Cosmo, muito obrigada pelo convite. Eu estou falando por uma TV de trabalhadores e nós temos uma bancada de um partido de trabalhadores que estão à disposição dos trabalhadores para a gente pensar políticas públicas, para a gente pensar projetos de lei, para a gente pensar possibilidades para melhorar a vida dos nossos trabalhadores, quer sejam servidores públicos, quer sejam trabalhadores da iniciativa privada. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que hoje eu coordeno, está à disposição para a construção de possibilidades. Então, fiquem à vontade, sintam-se à vontade, procurem por nós, se precisarem da bancada do PT, que nós estaremos à disposição de vocês. Então, obrigada, Ana Rosa, obrigada, Cosmo, um grande abraço, e eu espero que em breve a gente possa voltar novamente a conversar. Valeu! Abraço. Tchau, tchau. Pobreza no Brasil tem aumento recorde e atinge mais de 62 milhões de brasileiros e reforça a importância da PEC de transição. População abaixo da linha da pobreza cresceu mais de 22% em um ano, o que reforça ainda mais a emergência da PEC de transição para a recuperação de políticas sociais destruídas nos últimos anos pela atual gestão do governo de Jair Bolsonaro. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, integrante do Grupo de Trabalho de Transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, ministra Tereza Campelo, tudo bem? Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu, uma alegria estar aqui com vocês, Ana Rosa, Cosmo e com os nossos telespectadores aqui. De fato, nós estamos vivendo uma situação dramática que vem se acumulando ao longo desse período, né? Você vê, os indicadores de aumento da fome, de aumento da pobreza, eles têm piorado ano a ano. Então, o presidente Lula assume com uma bomba na mão, né? Para além dessa discussão da PEC, que a gente tem focado muito, né, Cosme e Ana Rosa, quer dizer, vocês não, porque vocês têm feito um debate amplo, mas, em geral, a imprensa olha somente os R$600. Então, todo o debate parece que a gente vai assumir e vai aprovar a PEC e está resolvido o assunto, quando, na verdade, talvez esse seja o começo, né? O primeiro passo de um conjunto de políticas públicas que a gente vai ter que implementar. Porque a pobreza, tanto a pobreza quanto a fome, são problemas complexos. Você não resolve com uma única medida. Essa era a pauta do Bolsonaro. Não, vou fazer os 600, que, lembrando, né, fez os 600 na véspera das eleições, vou fazer os 600 e está resolvido. E política pública, na verdade, ela tem que ser continuada, ela tem que ter estabilidade, ela tem que ter critério, e ela, para enfrentar, de fato, um problema estrutural, ela tem que ser integrada com um conjunto de questões. Então, nós estamos aqui no GT da transição, né, no GT, no Grupo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, exatamente costurando esse conjunto de medidas que terá que se agregar à PEC para que a gente dê conta dessa tarefa gigantesca. Então,
o Bolsa Família vai ter que voltar a ter condicionalidades, olhar a criança, se a criança está na escola, porque ela tem direito de estar na escola, estando na escola se alimenta, ter vacinação, né? Retomar toda a ação da saúde e o conjunto das outras políticas, né? Cisterna, programa de aquisição de alimentos, para pegar só programas que são do nosso grupo. A senhora fala de um lugar bastante apropriado disso, porque a senhora lá em 2011 foi a coordenadora do Plano Brasil Sem Miséria, né, ministra? E foi um plano que era articulado desta forma, multidisciplinar, ações, não só o auxílio diretamente às famílias, como a senhora já colocou. E aí eu queria retomar, a senhora esteve agora no final de semana numa atividade do MST, na Feira da Reforma Agrária, numa mesa de debate, e a senhora falou de uma questão bastante importante, que é também o acesso à alimentação saudável para essas pessoas, né? Porque não basta combater a fome, mas precisa se nutrir as pessoas, é isso que a senhora quis colocar? Na verdade, a nossa ambição, né, programática, digamos assim, é bem maior, né? A ideia é o quê? A fome, né? Você tem, na verdade, no Brasil, quando a gente olha o tamanho da pobreza e da fome, são milhões e milhões de pessoas que estão sobrevivendo, né? Não é só estar passando fome, aquele que não está passando fome está sobrevivendo no limite ali, praticamente não compra comida saudável. Então, nós achamos que um projeto que articule ampliação, né, do acesso a alimentos, não só com Bolsa Família, com qualificação profissional, com acesso a empregos, com salário mínimo, porque o enfrentamento à pobreza tem esses conjunto de elementos, né? Estamos aqui na casa da TVT, que tem uma agenda em volta da questão trabalhista fundamental. Parte enorme da pobreza no Brasil teve a ver exatamente com o desmonte do mercado de trabalho, né? Com o desmonte da CLT, com a população mesmo, ou está desempregada, ou quando está trabalhando em trabalhos precarizados, menos horas do que gostaria, trabalhando muito e ganhando pouco, né? Então, toda a agenda de enfrentamento da fome e da pobreza, ela será casada com a retomada dos direitos trabalhistas, com a reconstrução do mercado de trabalho e olhando o Brasil como um imenso mercado interno, né? São 215 milhões de pessoas que têm direito a ter acesso à comida de qualidade. Então, nós estamos articulando o enfrentamento à fome com acesso a alimentos de qualidade. Isso exigirá que a gente produza melhor. Ao fazer isso, nós estamos gerando empregos verdes, que são empregos na agricultura, né? Produzindo alimentos de qualidade, sustentáveis. Então, a ambição é articular essas três frentes: fome e alimentos saudáveis, né, com enfrentamento às mudanças climáticas. Onde a gente está indo? Enfrentamento às mudanças climáticas, porque é fundamental que a gente olhe sistemas alimentares, e a questão do alimento no Brasil, a produção agrícola é a grande emissora, né, e olhe também essa oportunidade como oportunidade da gente produzir mais valor no mercado interno e, portanto, garantir que esse enfrentamento da fome e da pobreza seja motor do próprio desenvolvimento econômico. Então, acho que nós estamos fazendo esse debate na transição, mas é um debate que o presidente Lula já vinha trazendo na disputa eleitoral, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a fala dele na COP, que tratou exatamente disso, né? Aliar a fome, a questão dos sistemas alimentares, produção saudável, mudanças climáticas. Então, eu acho que nós estamos frente a uma oportunidade tremenda de fazer esse debate, não só de forma multidimensional, mas com múltiplos objetivos. São ações que se interligam entre si, que não dependem de uma única ação especificamente. Ministra, ao longo desses 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, a gente vem reforçando, reafirmando, noticiando de como a linha da pobreza atingiu essa população, essa massa de gente, passando fome, insegurança alimentar. E agora, no final de mandato, no apagar das luzes, esse governo ainda traz mais perversidade para a população que mais precisa. Só para dar um exemplo claro, tem pessoa cortou fornecimento de caminhões-pipa que levava água
a populações do Nordeste brasileiro, de Pernambuco. Como é que consegue conviver e encarar tanta perversidade em um governo e um final de mandato de governo, ministro? E nós estamos descobrindo, viu, Cosmo, coisas assim terríveis, porque o papel da transição, para além de pensar o futuro, é tentar desarmar as bombas, né? Então tem um monte de bomba armada, né? Só para ter uma ideia, as cisternas, porque esse caminhão-pipa hoje, antes eles enchiam um balde, agora eles enchem a nossa cisterna, né? O programa de cisternas, se a gente não tomar medidas agora, a partir de abril a gente não pode mais fazer cisterna, porque o marco legal acaba. Quer dizer, ele deixou um conjunto de problemas armados, então a gente vai assumir, tendo que enfrentar um cadastro único completamente distorcido, né, com medidas importantes para que a gente possa reconstruir não só o Bolsa Família, mas o próprio cadastro único, e um conjunto de bombas armadas. Não tem cesta de alimentos, né, não tem contrato para fazer cestas de alimentos. Então, nós, cada vez que a gente levanta um tapete aqui, nós achamos assim absurdos. Então, nós estamos inventariando, né, fazendo um mapeamento de todos esses problemas, fazendo sugestões de encaminhamento para, a partir da semana que vem, ofertar para o presidente Lula e para as equipes que estão assumindo, né, os novos ministros e ministras, e com isso viabilizar que a gente interrompa esse processo de desmonte e inicie, de fato, a construção. Tá certo, então nós conversamos com a Tereza Campelo, que é ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e integra o grupo de trabalho de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ministra, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Tô às ordens e contem sempre comigo. Abraço, até a próxima. E a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice Geraldo Alckmin serão diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir da diplomação, Lula estará apto para o mandato. É o último passo do processo eleitoral e também é uma condição formal para a posse marcada para 1º de janeiro. Para falar com a gente sobre esta diplomação, nós conversamos agora com Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco e ex-ministro da Saúde. Deputado, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer falar com o senhor. Prazer é meu, Cosmo. Prazer é meu, Ana. Uma alegria falar para o pessoal do Brasil TVT. Maravilha. Senador, semana quente, agitada aí em Brasília, né? Com a questão da votação da PEC da transição. Senado Federal já aprovou em 2 turnos. Senador, fala pra gente como é que tá esse clima político em Brasília que antecede a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin. Bem, ontem foi um dia muito especial, né? Porque nós demos uma demonstração de que é possível construir aqui no Senado Federal uma base política de apoio importante para o governo. É verdade que ainda são os senadores que foram eleitos há 8 e há 4 anos atrás, porém, nossa expectativa é de que aquelas forças que se uniram ontem para aprovar essa proposta tão importante têm amplas condições de se unirem também a partir de fevereiro, quando nós vamos iniciar essa nova legislatura. A nossa expectativa agora é pela votação na Câmara dos Deputados dessa proposta, porque ela é essencial para que nós possamos enfrentar os graves problemas que o nosso país está vivendo hoje em todas as áreas, e aguardamos aí com muita expectativa que eles possam votar ainda na próxima semana. Isso ajuda a consolidar esse clima de otimismo, de expectativa positiva que há hoje, não só no Brasil, mas especialmente aqui em Brasília. Senador, o senhor está falando dos trabalhos aí da aprovação da PEC da transição, mas gostaria também de falar um pouco sobre o trabalho desse gabinete de transição
que está aí preparando o campo para que o novo governo assuma aí em 1º de janeiro de 2023. O que a gente tem visto, o relato dos grupos, é que há muitas questões obscuras deixadas aí pelo governo Bolsonaro e há também um desarranjo total no orçamento, tanto é que agora, no mês de dezembro, nós temos na área da educação, também na área da saúde, várias questões que não vão ser empenhadas, várias questões, obrigações de custos básicos que não vão ser realizados. Como isso tem repercutido aí no Senado e como o senhor avalia isso? Bem, a repercussão é gerar um clima de preocupação muito importante, né? Na transição, nós identificamos, primeiro, como você disse, muita incerteza, porque as informações que nos chegam, elas não são absolutamente confiáveis de que retratem fielmente o cenário de cada ministério, o cenário do governo. Segundo, porque em alguns casos sequer nós tivemos acesso à informação. E terceiro, porque quando a informação é fidedigna ou quando nós conseguimos por outros meios, a informação é sempre de um quadro de terra arrasada. E isso nos preocupa muito. E o trabalho que a transição fez foi exatamente gerar esse diagnóstico, pensar em medidas imediatas, especialmente do ponto de vista de decisões administrativas, como a revogação de muitas coisas que são completamente incompatíveis com uma boa gestão pública e com políticas sociais relevantes, ou, pelo outro lado, para que nós possamos pensar as ações de médio e de longo prazo. Então, eu acredito que o que nós temos hoje nos permite ofertar aos futuros ministros e ministras um cenário da situação do país hoje e, ao mesmo tempo, um conjunto de ideias, de propostas, de soluções que, se implementadas, podem trazer respostas rápidas às demandas da população brasileira hoje. Isso porque, e daí a importância da aprovação dessa PEC da transição, que vai muito além de simplesmente de Bolsa Família, não é, senador? Envolve outros setores, outras pastas do governo federal, e aí por isso esse empenho todo aí em Brasília. Mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente, para além disso, a equipe de transição está tendo muito trabalho, não só na negociação no Senado, que teve muito êxito na aprovação já em 2 turnos, a PEC vai para a Câmara dos Deputados, mas que a cada semana a equipe de transição vem descobrindo mais informações que geram um certo temor, né? Que, como o senhor bem falou, terra arrasada, pastas sem recursos. Agora, essa semana, por exemplo, a questão envolvendo a Previdência Social e as universidades que correm o risco de ficar sem direito e bolsistas não poder receber para continuar seus trabalhos. O que a população brasileira vai surpreender até 31 de dezembro, senador, se é que ainda pode vir mais notícias estarrecedoras dessa atual gestão? Bem, é possível que muita coisa ruim venha a acontecer ainda, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de obrigações que o governo tem com a população brasileira. Naturalmente que nessa PEC que nós aprovamos também, surgiu uma folga para que o próprio governo atual possa ter recursos para atender a essas demandas urgentes, a esses problemas que, naturalmente, nós não queremos herdar. Agora, cabe ao governo, utilizando-se dessa PEC aprovada, quando ela for aprovada definitivamente, esperamos que seja na próxima semana, na Câmara dos Deputados, nós possamos resolver alguns desses problemas que são gravíssimos. Mas o importante também é que fica claro para a população brasileira o descalabro administrativo deixado por esse governo, a situação que foi criada no país com o objetivo de garantir a eleição do atual presidente da República,
desrespeitando as leis, mudando a Constituição, mostrando que, na verdade, essas forças elas não têm qualquer nível de responsabilidade com a gestão pública e com os interesses da população brasileira. Aliás, senador, uma questão bastante latente nisso, bastante importante da gente falar, é sobre as vacinas de Covid para o ano de 2023, né? Que não estão garantidas à população brasileira por esse atual governo, governo de Bolsonaro. O senhor, que é ex-ministro da Saúde, da área médica, como que o senhor avalia que vai ser o trabalho, qual que vai ser o empenho de esforço para quem assumir essa pasta da saúde, dada a pandemia que nós passamos, dada a condição de falta de medicamentos, dada também a ausência aí de muitos médicos profissionais da saúde em vários setores do nosso país. Qual que vai ser o esforço dessa equipe do Ministério da Saúde em trabalhar essa instituição a partir de 2023? Bem, na verdade, nós temos sim problemas de abastecimento, de medicamentos, de vacinas, mas eu acredito que do ponto de vista imediato, os contratos existentes, eles podem permitir, já poderiam permitir desde agora, um processo mais amplo de vacinação contra a Covid e o impedimento de que esse surto que nós estamos vivendo agora se transforme numa verdadeira onda, né? Nós temos aí um contrato de 100 milhões de doses compradas pelo Ministério da Saúde, que incluem vacinas para crianças de 6 meses a 3 anos, crianças mais velhas e também para aquelas pessoas que são mais vulneráveis e que estão expostas à nova variante do Ômicron e que precisa da vacina bivalente. O Ministério tem 32 milhões de doses de vacinas a receber desse contrato. E há, inclusive, a possibilidade de um aditivo para a compra de mais 50 milhões de doses dessas vacinas. Por outro lado, nós temos, tanto no Butantan quanto em Farmanguinhos, a possibilidade de encomendas rápidas para vacinas como a Coronavac e a AstraZeneca, que podem ser utilizadas numa ação que é fundamental e que é o processo de administração da dose de reforço às pessoas que não tiveram ainda a terceira ou a quarta dose. Então, eu creio que é possível solucionar num espaço de tempo não tão longo essa situação da vacinação para a Covid-19. Por falar em vacinação, senador Humberto Costa, o Brasil, como o mundo, enfrentou aí nesta pandemia várias questões. Uns países souberam lidar com essa questão de um vírus novo que chega, que é o vírus causador da Covid-19, o novo coronavírus. Brasil, para o mundo inteiro, foi um desastre em todos os sentidos, faltando oxigênio em Manaus, faltando vacina, demora na compra de vacina, falta de política nacional, de uma grande campanha de imunização, não só contra a Covid, mas Covid contra outras doenças. Eu sei que o senhor e um outro colega seu, senador, escreveram um livro chamado Vírus e Política. Fala pra gente como que se deu esse livro, quem vai ler esse livro, o que vai encontrar, dá um spoiler pra gente. Bom, na verdade o livro foi escrito pelo senador Randolfo Rodrigues e por mim com o apoio de um ghostwriter, né? E nele nós procuramos mostrar alguns bastidores da CPI da Covid, que cumpriu um papel fundamental nas mudanças que o Brasil está vivenciando hoje, não é? E que catalisou a atenção da população brasileira para o que estava acontecendo nos espaços dos bastidores, não é? da má gestão do governo sobre a pandemia. O vírus, que tem por nome A Política contra o Vírus, ele procura mostrar que naquela CPI nós criamos a primeira possibilidade de uma grande frente política para se opor ao governo Bolsonaro. Todo mundo se lembra que naquele período
Muita gente falava em frente ampla, muita gente falava em unidade dos democratas, mas era muito difícil conseguir. E a CPI terminou sendo a primeira experiência prática de que essa frente política era possível. E agora, no segundo turno, aliás, já no final do primeiro turno, mas especialmente no segundo turno, ficou mostrado que essa frente era possível e ela se construiu. E a CPI da Covid cumpriu um papel muito grande no sentido exatamente de desmascarar o governo Bolsonaro, fazer com que a gestão tenebrosa que ele exerceu sobre a Covid, né, a pandemia, influenciasse de maneira muito importante a política no Brasil, a visão da população, e com isso nós criássemos as condições de derrotar o bolsonarismo. Esse livro nós já fizemos o lançamento no Rio e São Paulo. É possível que agora em fevereiro façamos em Brasília, em Recife, no Amapá e em outros lugares para os quais nós venhamos a ser convidados. O livro mostra também que hoje a questão das redes sociais cumpre um papel importante na comunicação do parlamento com a sociedade e mostra que a boa política pode realmente construir caminhos, pontes, unidades e, com isso, mudar a realidade política do nosso país. E aí, falando em mudar a realidade política do nosso país, vamos falar da diplomação que acontece na próxima segunda-feira, dia 12. Serão diplomados Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República, e Geraldo Alckmin, eleito vice-presidente da República. Senador Humberto Costa, você poderia falar sobre a importância desse momento, após a aprovação das contas da campanha, tudo em ordem, sem nenhuma ressalva. Agora serão diplomados essas duas figuras políticas e, a partir daí, então, se prepara a posse para o dia 1º. Se o senhor puder comentar um pouco este momento. Eu acho que é um momento muito importante, não é? E ele precisa ser ressaltado e comemorado, mas é bom lembrar também que é muito importante comemorar o fato de que nós tivemos nossas contas de campanha aprovadas sem qualquer tipo de ressalva. Aqui fica o elogio para o nosso tesoureiro de campanha, o deputado Márcio Macedo, do estado de Sergipe, não é? E o processo que nós vamos viver na próxima segunda-feira, que é exatamente dessa diplomação, ele é uma etapa fundamental para a consolidação, não é, do processo de alternância de poder no nosso país. Eu acho que com essa diplomação se enfraquece ainda mais essa resistência terrorista que está acontecendo por parte de grupos bolsonaristas que têm ocupado as fachadas, as frentes dos quartéis a pedirem golpe militar, a pedirem o desrespeito à Suprema Corte, à Constituição brasileira e à democracia no nosso país. Com certeza isso consolida ainda mais, não é, esse processo que estamos vivendo após a vitória de Lula. E deixa como última etapa, para de fato nós termos o verdadeiro processo de expulsão do bolsonarismo da máquina pública, a tomada de posse do presidente no dia 1º de janeiro. Então, eu acho que será um momento importante e creio que será um momento de afirmação da nossa democracia. Aliás, por falar em festa da democracia, o Partido dos Trabalhadores espera organizar um grande evento em 1º de janeiro. Vários artistas já estão confirmados aí num grande ato, uma festa após os trâmites oficiais. Como que o senhor pode falar para a gente a respeito dessa organização, desses shows aí? Porque tem muitos brasileiros e brasileiras que com certeza já estão preparando aí suas malas para irem a Brasília na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, em 1º de janeiro. É isso mesmo? Sim, eu entendo que a posse do presidente Lula será uma grande festa da democracia, não somente para o nosso país, mas para o mundo.
serão muitos os chefes de Estado, os chefes de governo que estarão aqui, mas o mais importante é que será uma grande festa popular, não é? E para ser uma grande festa popular, a cultura do nosso país tem que estar presente, bem representada. Nós acreditamos que esse festival ele será um momento fundamental de reconciliação do poder público com as políticas culturais que foram devastadas ao longo do governo Bolsonaro e, sem dúvida, vai ficar para a nossa memória esse grande evento que, com certeza, acontecerá arrastando centenas de milhares de pessoas para Brasília como uma afirmação importante da democracia brasileira. É isso, então, para falar do livro mais uma vez, para quem tem interesse de buscar ler esse livro que nós comentamos aqui com o senador, ele se chama Política contra o Vírus, Bastidores da CPI da Covid, escritos pelo senador Humberto Costa e em parceria com Randolfo Rodrigues, do Rede. Então, conversamos com o Humberto pela Companhia das Letras, caso alguém queira pesquisar aí o livro. Então, conversamos com o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Senador, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, Cosmo. Muito obrigado, Ana. Um abraço a todos que estão acompanhando o Brasil TVT. Um abraço. Abraço, até a próxima. E o nosso momento cultural de hoje, no Revista Brasil TVT, apresenta um emocionante vídeo do encontro entre dois gigantes e dois craques do nosso país. Chico Buarque de Holanda e o Rei Pelé, o rei do futebol. Quer dizer que nesse campo aqui que ninguém ganha de vocês? Que invicto, 26 anos invicto, você acredita nisso? As pessoas não acreditam no Rio, né? Falaram que o juiz não deixa ninguém ganhar? Não, não é isso não. Vê se ficou bom aqui. Quase todos os gols da época boa do Santos, daquela época da linha dos 120, né? Pelé, Coutinho, Pagão e Pepe, né? De vez em quando jogava Álvaro e Pagão. Essa época aí, quase todos os meus gols eram de perna esquerda. Por isso que muita gente achava, por quê? Por causa do número 10, achava que eu era canhoto. Fora os de cabeça, né? Quer dizer, Eu acho que dá pênalti se batia de acho que dá 10. uns 200 e pouco de cabeça, assim. Pênalti eu não batia muito. Mas quando batia era de direita. Porque, de direita, não, de confiança, falta, tudo era de direita. Só em movimento que é esquerda. Bicicleta também, de direita. Bicicleta de direita. Aqui você fez quantos gols, Chico? Rapaz, eu não tenho essa conta, não. Tem que Não tem conta? Pô, rapaz, 23 anos jogando? Eu perdi a conta, né, Pera? Eu perdi a conta de jogo. Até 1000 eu contei. Depois. O milésimo eu lembro. Mas já faz muito tempo. Vou te dar uma fotografia aqui, ó. Pega de cabeça aí, Chico. Abre o bração aí, Chico. Eu sempre digo, eu encontro. Ó, o meu assistente é corintiano, o menino que trabalha com as crianças lá é corintiano. E tem um monte de gente que fala assim, pô, você tem raiva do Corinthians? Eu falei, Chico, o Corinthians me fez tão bem, rapaz. Fiz 15 anos, 15 anos me fazendo bem, me dando alegria. Você não vou ter raiva do Corinthians? Poxa, de jeito nenhum. Essa aqui é uma surpresa.
para os mais novos, para quem não conhecia bem o Santos, essa foi a linha do Santos que fez mais gols no Brasil, em campeonatos. Tite, Álvaro... Não, Álvaro, Pelé, Pagão e Pepe. PPP. PPP. Aí, Que maravilha. eu achei lá no meu arquivo. Oh, que maravilha. Eu falei assim, essa aqui ele vai gostar, porque Pagão jogava pra caramba. Depois veio o Coutinho, né? Ele foi pro São Paulo. Beleza. Eu vou ler aqui o que eu botei pra ele. Vou ler para aqui. Chico, tenho certeza que você vai gostar dessa lembrança, pois o seu ídolo está aí, o craque Pagão. Do amigo Pelé. É uma lembrança, Chico. Eu tinha certeza que você ia gostar. Adorei. Pelé, você sonha com futebol? Às vezes, a Cira fala, pô, para de gritar aí, pô. Para de... Você fica me dando empurrão aqui. Eu falei, pô, eu tava sonhando com o Santos, sonhando com... De vez em quando, E você, quando você jogava, você sonhava? Sonhava em jogar? Quando eu jogava, eu falava, eu gritava à noite. Pô, vai, dá. Você reclamava do sonho. Mas as jogadas que você fazia nos sonhos eram jogadas melhores, eram jogadas impossíveis? O que você sonhava? Não, às Porque vezes... eu sonho que só Pelé, acho. Não, pô, sonhava pedindo a bola, sabe? Pô, dá, Doval, pô, dá, pô, por que você não dá? Não sei o quê. Cruza, não sei o quê. Sabe, gritava, mas eu falava. Agora, há muito tempo que eu... Agora a Cira estava reclamando que eu estava jogando, dando empurrão dela. Eu falei, pô, você estava gritando aí um negócio de futebol. Eu falei, caramba, pensei que já tivesse passado isso. Eu nasci num clima quente, você diz... É isso, né? É. Vamos lá? Vai com a harmonia, Você vai que eu vou em cima de você. Vai. Vou do lado, tá bom, Chico? Tá bom, eu vou junto. Eu nasci num clima quente, você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz todo carinho, que no fundo é um bom rapaz, mas isso é demais. Eu nasci num clima quente, você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz tanto carinho, que no fundo é um bom rapaz. Você vem num palacete, eu nasci num barracão, sapo namorando a lua, numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai, diz a ela, que coração não tem cor. Eu nasci num clima quente, você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz, mas isso é demais. Chegamos ao fim desta edição do Revista Brasil TVT, Ana Rosa Carrara. É isso, Cosmo Silva, obrigada pela parceria mais uma vez nesse Revista e obrigado para quem nos acompanhou
aqui nesse programa de hoje. Você quer rever alguma entrevista dessa edição ou das edições anteriores? Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, e em todas as redes sociais você encontra a gente como @RedeTVT. Então, um forte abraço para cada um e para cada uma. Até a próxima semana. Obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TVT e nos ouviu pela Rádio Brasil Atual. Se cuidem, a pandemia ainda não acabou, todo cuidado é necessário porque a pandemia está aí com aumento de casos de infecções. Gente, boa semana, a gente se encontra no próximo sábado. Tchau!